Esdras, capítulo 7, versos 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Esse Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos por sua palavra que acaba de ser lida. Cremos, Deus, ser de fato a palavra do Senhor para nós. E por isso nós pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, agora, por meio da exposição desse texto. Que o Senhor nos conceda a graça de entendermos e aplicarmos a tua palavra aos nossos corações. E nos habilite, Deus, a responder com fé a esta que é inerrante e suficiente palavra do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre motivação. Não se preocupe, não se trata de uma palestra coach, não é autoajuda. Eu poderia classificar o sermão de hoje como uma teoajuda, como uma ajuda que vem de Deus, como uma palavra que traz de fato encorajamento e nos chama a reflexão a respeito das motivações do nosso coração. Nós nos sentimos motivados a fazer o que fazemos, e quanto mais motivados nós estamos, mais bem feito aquilo que nós fazemos é feito. Portanto, nós podemos até estar desmotivados, desanimados em alguma fase, em algum momento da nossa vida. Mas o desânimo não pode nos dominar, porque é justamente aquilo que nos motiva, é que nos faz ir sempre adiante, nos comprometer e fazer aquilo para o qual nós nos sentimos chamados para fazer. E por isso eu quero falar de Esdras, esse que foi, segundo o texto que lemos, um escriba, alguém que era doutor na lei, o responsável por fazer as cópias, por manusear, estudar, explicar e aplicar a lei de Deus no contexto em que estava inserido. E que contexto é esse? Justamente o contexto do retorno do povo de Israel da Babilônia, que já havia sido vencida pelo Império Persa, agora sob o reinado de Artaxerxes, e o povo estava voltando em ondas para Jerusalém. Mas o estado de Jerusalém era deplorável. Aqueles que não haviam sido enviados para o cativeiro na Babilônia, para o exílio, que durou 70 anos, ficaram em Jerusalém em miséria, ruína, medo e vergonha. Portanto, quando Neemias volta, quando o profeta Ageu volta, trabalha, quando Esdras está ali naquele contexto, não é apenas sobre reconstruir muros, templo, não é sobre apenas fazer cópias da lei de Deus. Eles foram todos instrumentos de Deus para restabelecer a identidade de um povo.
3 homens marcaram a história de Israel no momento pós-exílio, ou seja, depois dos 70 anos que o povo ficou cativo na Babilônia. 3 homens que estavam dispostos, homens íntegros, e que foram praticamente contemporâneos. Como eu já citei, Ageu é um deles, que foi o profeta extremamente usado por Deus naquilo que nós podemos chamar de reconstrução do templo. Nós nos lembramos do personagem de domingo passado, Neemias, o grande construtor de Deus, responsável pela reedificação dos muros e dos portões de Jerusalém. E agora nós somos apresentados a Esdras, o escriba da lei. Esses homens nos ensinam que na vida o legado que nós deixamos é muito mais importante do que qualquer herança financeira que eventualmente venhamos a ter. O legado que nós deixamos para as próximas gerações vão impactar muito mais nossos filhos, nossos netos e as pessoas à nossa volta do que qualquer recurso financeiro que acumulemos ao longo da nossa vida. Esdras foi responsável por guardar o testemunho de Deus em meio a um momento de transição, saindo da pagã Babilônia, agora dominada pelo Império Persa, e voltando para Jerusalém. Ele amava Deus e demonstrava o seu amor por Deus, estudando a palavra, guardando a palavra, estudando a palavra de maneira abnegada. E é isso que a gente vê no verso 6. É muito interessante que, certa vez, John Wesley disse uma frase que ecoou durante muitos séculos e ainda é importante para nós. John Wesley disse assim: dá-me 100 homens que não amem mais ninguém do que a Deus, que não amem... dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus e não temam nada senão o pecado, e eu abalarei o mundo. Veja como amar a Deus acima de todas as coisas é aquilo que nós precisamos para construir um legado que vai de fato impactar gerações. As provisões, os bens que nós eventualmente possamos ter e acumular ao longo da nossa vida são importantes para a nossa manutenção, para a estabilidade da nossa família, mas não são determinantes para um legado de pessoas que de fato confiam em Deus. Esdras foi enviado por Deus para ajudar, para levar auxílio financeiro e espiritual ao povo que estava reconstruindo a cidade. E o texto diz que ele estava disposto a atender o chamado de Deus. Como Esdras era escriba, por definição ele era responsável pela guarda da palavra de Deus. E nós precisamos considerar o contexto de Esdras. Guardar a palavra de Deus no templo, em Jerusalém, cercado pela cultura judaica, parece até mais tranquilo. O difícil mesmo, o grande desafio de Esdras foi ter que guardar os estatutos de Deus vivendo na Babilônia. E é muito interessante que quando nós olhamos para a vida de Esdras e como ele impactou o povo, nós percebemos que ele de fato estava motivado para guardar o testemunho do Senhor. Fica evidente o quanto Esdras estava comprometido em ser e se manter fiel a Deus. Havia em Esdras uma firmeza inabalável, que ia muito além da reconstrução de estruturas físicas de Israel. Esdras estava motivado para ser instrumento nas mãos de Deus e não simplesmente um espectador daquilo que Deus haveria de fazer no meio do seu povo. Meus irmãos, testemunhos como de homens como Esdras e mulheres que nós já vimos também nessa série, chamam-nos a atenção para o fato de que Deus nos chama para sermos instrumentos de transformação e não espectadores da transformação que Deus está fazendo. Nós estamos em clima de Copa do Mundo e eu sei, hoje não é um dia bom para falarmos disso. Ontem não foi um resultado tão positivo assim. Mas veja, quero aproveitar o exemplo da Copa do Mundo, de um time de futebol.
O time de futebol são 11 jogadores titulares e mais uma porção de outros reservas. Uma lista de espera que fica aguardando, porque vai que alguém sofre alguma contusão e, dependendo da fase, ele pode ainda ser convocado. Mas é muito interessante que se no mundo dos esportes, se na vida prática, existem pessoas que parecem ser mais importantes do que outras, se existem titulares e reservas, no reino de Deus, todos nós fomos chamados para sermos titulares. No reino de Deus, todos nós fomos chamados para sermos instrumentos de transformação. Portanto, nós somos, nessa noite, chamados a pensar a respeito das motivações do nosso coração, para fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós somos diferentes, como Esdras era diferente de Ageu, como Ageu era diferente de Neemias, como cada um desses personagens eram diferentes entre si, mas apesar de suas diferenças, eles cooperavam com Deus para a reconstrução, não apenas dos muros, não apenas do templo, não apenas do restabelecimento da guarda da palavra de Deus, mas para a reconstrução da identidade de um povo. No verso 10, nós temos aquilo que poderíamos chamar de o coração desse texto. Um termo que chama-me muito a atenção. Esdras estava disposto. Disposto também pode ser traduzido como propósito motivado. E nós poderíamos, numa tradução livre, trazendo do hebraico para o nosso português, dizer que o verso 10 poderia estar assim: porque Esdras tinha motivado o seu coração com o propósito, com a função, com a finalidade de estudar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. É justamente desta motivação que eu quero tratar com vocês nessa noite. O que de fato nos motiva? Porque sabe, irmãos, nós temos algumas motivações e nós temos a motivação da nossa vida. Aquilo que nos faz levantar, mesmo quando nós queremos permanecer deitados. Eu preciso confessar aos irmãos que nos últimos 8 meses já se foram 30 quilos. 30 quilos de sobrepeso, é muito peso. E eu tenho uma estratégia para me manter motivado, no foco, na dieta, nos treinos, me abster daquilo que eu quero, mas nem sempre preciso. E a estratégia da minha motivação é muito simples. Eu printei uma foto minha no aniversário do Mateus, dia 8 de dezembro do ano passado, onde eu estava com cerca de 120 quilos. E todas as vezes que eu me sinto desafiado a errar hoje, eu pego e olho para aquela foto. E ao olhar para quem eu fui, eu decido não repetir os mesmos erros. Então, a motivação que me faz levantar todo dia de manhã e correr ou treinar, enfim, fazer atividade física, não é porque eu amo fazer isso. Tudo bem que correr na nossa orla é muito agradável. Eu preciso confessar, isso facilita bastante. Mas nem todos os dias eu acordo com vontade de correr 10 quilômetros, 12, 15 quilômetros. Tem dia que eu faço isso porque a minha motivação é não ser quem um dia eu já fui. Então veja, existem motivações que nos levam a romper com a estagnação. Existem motivações que nos desafiam a sermos diferentes de quem um dia nós fomos. E quando nós olhamos para a vida de Esdras, nós somos desafiados por uma motivação que não é simplesmente movida por interesses pessoais, mas uma motivação espiritual. E eu quero refletir com vocês nessa noite sobre essa motivação de Esdras. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos separá-lo em 3 movimentos que são muito facilmente percebidos aqui. Dos versos 1 ao verso 5,
nós percebemos uma sucessão de nomes para nós muito estranhos. Você que está pensando aí em ser mãe, está pensando em adotar alguém, consta aqui no Antigo Testamento vários nomes, no mínimo curiosos. Embora eu não recomende isso, esse texto não está registrado para servir de inspiração para darmos nomes aos nossos filhos. Veja, trata-se de uma genealogia. O texto começa identificando qual é a origem de Esdras. Isso nos apresenta uma lição importante. Esdras era um homem motivado por quem ele era. Era a identidade de Esdras que definia como ele vivia. E é muito interessante como o autor bíblico vai passando pelas gerações para fazer um link, conectar o Esdras escribas ao seu antepassado profeta. Isso torna Esdras alguém vinculado a uma sucessão de homens que foram usados por Deus para guardar, para obedecer e para ensinar a palavra de Deus. O texto começa fazendo aqui uma série de links, trazendo Esdras à pessoa de Abraão, que foi nada menos do que o primeiro sumo sacerdote. Essa lista não está aqui por acaso. Ela mostra que Esdras compreendia quem ele era e para o que Deus o tinha chamado. Portanto, irmãos, saber quem somos define as nossas motivações. Saber quem somos em Deus determina como nós vivemos para a glória de Deus. Nós gostamos de dizer que somos filhos de Deus. Isso é ou não é verdade? É verdade. Se cremos, João 1,12, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creio em Jesus? Sim, sou filho de Deus. Nós gostamos disso. Mas ser filho de Deus é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Porque ser filho de Deus aponta para a nossa identidade. Em Minas, nós não somos, a maioria de nós não é conhecida pelo nome, mas conhecido pelos nossos pais. E a ideia é, você é filho de quem? Antes de perguntar qual é o nome, seu nome é tudo bem, mas você é filho de quem? Porque é justamente, são os nossos pais quem nos identificam, são as famílias que nos apresentam. E é interessante como aqui Esdras parece compreender que aquilo que ele fazia estava diretamente conectado com quem ele era. E Esdras era um homem que servia a Deus. Esdras não construiu a sua identidade por conquistas pessoais, mas por sua relação com a aliança que Deus fez com o seu povo. Ele sabia que ele fazia parte da história da redenção. A motivação de Esdras para servir a Deus o fazia ser alguém separado para a missão de Deus. Então veja, irmãos, a nossa identidade determina como nós vivemos. Portanto, se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós precisamos ser motivados, estar motivados a viver como quem é de fato filho de Deus. Eu gosto de pensar num exemplo que não é original. Eu ouvi isso uma vez e para mim fez todo sentido. Nós temos documentos que nos identificam. E a falecida RG, o Registro Geral, que agora foram mudando, né? Nós temos agora um documento só para tudo. Mas é muito interessante que nos documentos de identificação constam a nossa filiação. A filiação aponta para os nossos genitores, para os nossos pais, para a nossa família. Isso nos identifica, nos torna diferentes de outras pessoas que eventualmente possam ter o mesmo nome que nós. Mas filhos do mesmo casal, isso é improvável, para não dizer impossível.
Portanto, a filiação é um dado importante da nossa identidade. E é interessante perceber como em nossa identidade espiritual consta o nome de Deus como sendo o nosso Pai. E veja como isso muda tudo. Muda não apenas como nós pensamos, mas também como nós agimos. Então nós percebemos que esta sucessão de nomes estranhos, diferentes, de uma cultura muito antiga, apontam para o fato de que Neemias, de que Esdras estava motivado porque ele sabia quem ele era, por causa da sua identidade. E nós precisamos estar motivados por saber quem nós somos. Nós podemos ser muitas coisas, mas a maior de todas as informações que consta na nossa identidade espiritual é a informação de que agora, em Jesus Cristo, somos filhos de Deus. Eu me lembro que quando ainda era... Bom, eu sou pequeno até hoje, né? Mas quando eu era mais novo, e essa é uma frase muito recorrente, mas eu ouvia da minha mãe. Às vezes, quando queria fazer coisas, ir em lugares que ela julgava não adequado, e eu tentava contra-argumentar diante da negativa, ela dizia, e eu dizia para ela: mãe, mas os meus amigos vão, todo mundo vai. Eu não sou mãe dos seus amigos, e você não é todo mundo. Meus irmãos, quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Portanto, nós não devemos repetir padrões de todo mundo. Nós não podemos ir, estar, falar, fazer aquilo que eventualmente, entre aspas, todo mundo faz. Nós devemos agir em conformidade com a nossa identidade, porque não somos filhos de todo mundo. Mas o nosso texto caminha e nós percebemos também uma segunda motivação. Esdras era um homem motivado pela excelência no serviço de Deus. É muito interessante que o texto descreve Esdras como alguém que tem links com Arão, o sumo sacerdote, e alguém que é agora, no seu contexto, um escriba versado na lei de Moisés. O termo versado, ele aponta para o sentido de ser alguém muito habilidoso, alguém diligente, alguém preparado. E isso diz muito a respeito de Esdras. Esdras não era alguém que tinha apenas pedigree. Esdras não era apenas alguém que o linkava à árvore genealógica de Arão. Esdras era alguém dedicado, alguém que investia tempo de estudar a palavra de Deus, guardá-la no seu coração. Esdras não era apenas um sacerdote por herança, porque era filho de alguém. Esdras era um servo dedicado a Deus, que conhecia profundamente a palavra de Deus. A competência de Esdras foi inclusive reconhecida pelo rei persa, Artaxerxes. O texto também enfatiza que a boa mão do Senhor estava com Esdras. Meus irmãos, estas são frases que vão sendo repetidas ao longo da história destes homens, Esdras, Neemias e Ageu. A boa mão de Deus estava com eles. Esses dias, nós veiculamos um devocional, Café com Bíblia, onde nós afirmamos que Deus não abençoa aquilo que em sua palavra Ele condena. É impossível esperarmos a bênção de Deus, que Deus nos abençoe, quando estamos fora da vontade dEle. E por que Esdras, Neemias, Ageu, estes homens foram tão importantes no momento do pós-exílio? Porque justamente a boa mão de Deus estava com eles. Por quê? Eles faziam a vontade de Deus. Deus usa pessoas
que se dispõe a servi-lo de todo o coração. Espiritualidade e dedicação não são opostas. Sabe, irmãos, nós vivemos num contexto, e esta fase, graças a Deus, parece ter avançado. Década de 90, anos 2000, era muito comum ouvirmos pregadores extremamente superficiais, porque alegavam que parar e estudar era uma maneira de sufocar a ação do Espírito. Portanto, o pregador deveria, na hora, de última hora, abrir a Bíblia, ler o texto e falar aquilo que, em tese, recebia na hora do Espírito. E esta visão equivocada a respeito de como Deus age trouxe consequências para a igreja. Uma igreja que é superficialmente alimentada não é capaz de suportar dias difíceis. Portanto, irmãos, espiritualidade não está em oposição à dedicação, a tempo de estudo. Nós olhamos na história do povo de Deus, como na vida de Esdras, alguém que era versado, dedicado em estudar e guardar a palavra de Deus, como estas coisas se complementam. É quando, movidos pelo Espírito Santo, dedicamos tempo de estudo, de preparo com a palavra de Deus. O servo de Deus deve buscar excelência, sem, contudo, confiar em si mesmo. E esse é o grande desafio. É quando buscamos ser o tão profundo quanto podemos ser, sem, contudo, confiar nos diplomas que eventualmente penduramos na parede do nosso escritório. É quando reconhecemos que é Deus quem deve usar as nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, Deus requer que nós nos esforcemos naquilo que Ele nos chamou para fazer. E isso faz toda a diferença. A palavra de Deus nos diz que maldito é aquele que realiza a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, eu sinto calafrios quando me lembro desse texto. Porque a Bíblia não diz que é feinho. É feinho quem faz a obra do Senhor mais ou menos. É maldito aquele que realiza a obra do Senhor de maneira relaxada. Isso requer de nós esforço e intencionalidade. Até que então, preparados por estas lições anteriores, nós chegamos no verso 10, no último verso, naquilo que chamo de o coração dessa passagem, porque Esdras tinha disposto, ou seja, um coração motivado, disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A motivação de Esdras é para nós um silogismo, um exercício de raciocínio lógico, uma relação de causa e consequência. Veja, a primeira motivação de Esdras era buscar a palavra de Deus. Irmãos, ele tinha em mente ensinar, mas só é possível ensinar aquilo que nós sabemos. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Esdras podia ensinar, era habilidoso em ensinar, porque antes estudou. Antes de falar com os outros, nós precisamos ouvir o que Deus tem a falar conosco. Eu preciso contar um segredo para os irmãos. Talvez algumas pessoas já tenham visto isso acontecendo. Durante a semana, no meu trabalho aqui no escritório da igreja, entre um atendimento e outro, entre uma saída e outra, de vez em quando eu venho aqui para o templo. Porque, via de regra, a não ser que o Luiz esteja fazendo alguma manutenção ou limpeza, o templo fica quietinho. E dificilmente alguém que está trabalhando, fazendo, vai vir aqui. E eu sento bem no lugar onde o Janari está ali, ó, bem no fundinho. Porque eu sinto uma paz de saber que não vai ter ninguém me olhando.
A Luana não vai passar no corredor e me olhar ali, ó, na porta. Ninguém vai estar passando pelo corredor. Eu, via de regra, não ouço passos, pessoas falando. Eu apenas sento aí no fundo para ouvir Deus falar no silêncio. E sabe, irmãos, isso faz toda a diferença. É impossível sermos honestos intelectualmente e espiritualmente falando, se nós dissermos que é possível falar de Deus com seriedade, sem que antes Deus tenha falado conosco. E quando nós olhamos para Esdras, nós entendemos alguém que sabe que antes de entregar é necessário receber. E o texto diz que ele tinha o coração disposto. Disposição é uma decisão firme e deliberada. Eu quero convidar você nessa noite a estar disposto, se não está até agora, ou quem sabe nunca esteve, a estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, há quanto tempo somos cristãos? Você poderia dizer que já leu a Bíblia toda? Irmãos, é terrível pensar que nós dizemos ao mundo que temos o segredo da alegria. É terrível pensar que nós dizemos para o mundo que nós temos a palavra de esperança. E tudo que nós precisamos fazer é estudar essa palavra e ensinar essa palavra. E nós simplesmente não lemos. Não lemos. Há uns 4 anos atrás, eu fiz uma estatística na igreja onde pastoreava. Pouco mais de 3% da igreja tinha lido toda a Bíblia alguma vez na vida. E foi então que, movido pelo exemplo de Esdras, esse mesmo Esdras, que é o personagem dessa noite, eu propus um desafio para a igreja. Estabelecemos um cronograma para lermos a Bíblia toda em 1 ano. Meus irmãos, foi extraordinário, porque muitas pessoas aderiram, mas poucas continuaram. Mas o meu coração se alegrou, porque no final daquele 1 ano, eu vi pré-adolescentes, crianças, recebendo uma Bíblia de presente do pastor, porque eles entregaram um relatório de leitura completa da Bíblia. E veja, não é apenas ler por ler, mas é investir tempo naquilo que dizemos ser a palavra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, buscar a palavra de Deus. E quando nós buscamos a palavra de Deus, o segundo passo é consequência do primeiro. Se eu busco com fé, eu vivo. Esdras buscou e, em segundo lugar, praticou a palavra de Deus. Guardar é muito mais do que colocar em um lugar seguro. Guardar é se submeter à palavra. Esdras não era apenas um estudioso, um intelectual da teologia veterotestamentária. Esdras era um discípulo do Deus Altíssimo. O seu conhecimento produzia obediência. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo quanto nós sabemos, mas pelo quanto nós estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que são intelectualmente extraordinárias, sabem muito de teologia, alguns doutores em teologia, deram aula para mim, só não são crentes. Em suas atitudes não se vê Jesus. Mas não é isso que nós encontramos em Esdras. Alguém que amou a palavra de Deus e se submeteu à palavra de Deus. Nós precisamos ser aqueles que não apenas pregam verbalmente, mas vivem com o testemunho. Porque quando nós buscamos, quando nós obedecemos, aí então nós somos habilitados a ensinar. Veja que muitas vezes nós queremos
atropelar fases. Nós queremos ensinar aquilo que não aprendemos, aquilo que nunca obedecemos. E sabe qual é o problema disso, irmãos? Nós simplesmente não temos legitimidade no ensino que apresentamos. Porque as pessoas não conseguem perceber que aquilo de fato é real. Porque parece não haver transformação na vida daquele que ensina. E se não é verdade para quem ensina, por que haveria de ser na vida daqueles que estão aprendendo? Mas o texto diz que Esdras estava disposto a buscar, a obedecer e a ensinar a palavra de Deus. Somente depois de buscar e praticar é que Esdras estava disposto a ensinar. Ele possuía autoridade moral, porque ele confirmava a sua mensagem com as suas atitudes. Já ouviu falar do crente de domingo? É a pessoa que é incrivelmente crente no domingo, mas que durante a semana ele depõe contra o evangelho. É a pessoa que cumprimenta, é a pessoa que abençoa, é a pessoa que abraça no domingo, mas que em todos os outros dias da semana vive como se não conhecesse o Deus que professa seguir. Esse não é o caso de Esdras, alguém cujas atitudes eram comprovações do seu discurso. Certa vez, John Stott disse algo interessante. A palavra de Deus deve passar primeiro por nós, antes de passar por nós e atingir os outros. É por isso que eu disse que a minha prática de ouvir no silêncio é importante para mim. A crise da igreja nunca será resolvida com programas e estratégias. A transformação acontece apenas e tão somente quando homens e mulheres se dedicam a conhecer, viver e a ensinar a palavra de Deus. Esdras foi um homem motivado, porque conhecia sua identidade, servia a Deus com excelência e na dependência de Deus, e tinha o seu coração comprometido com a palavra de Deus. O verso 10 resume o testemunho de Esdras. E eu quero convidar você para pensar sobre isso. Buscar, praticar e ensinar é o chamado de Deus, não apenas para Esdras, mas para todos nós. Eu quero concluir fazendo aqui alguns questionamentos que me fiz e quero compartilhar os questionamentos que me fiz com vocês para a nossa reflexão. O que tem motivado a nossa caminhada cristã? Lá no coração mesmo. Nós temos buscado a palavra de Deus com seriedade? Ou nós deixamos para ler o texto quando o sono já tomou conta dos nossos pensamentos? Nós temos vivido aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus? É possível que as pessoas do nosso condomínio, que os nossos vizinhos vejam Jesus na nossa vida? Eu estou transmitindo aos outros aquilo que Deus tem me ensinado domingo após domingo e nas minhas reflexões pessoais. Sabe, irmãos, Deus continua procurando homens e mulheres, personagens não perfeitos, mas fiéis, como Esdras. Pessoas que disponham o coração para conhecer, obedecer e ensinar a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos inspirados por Esdras. E eu espero que se você, não precisa dizer para mim, viu? Só se você quiser. Se você nunca leu a Bíblia toda, eu preciso te dizer que crianças de 7 anos que eu conheço já leram a Bíblia toda mais de uma vez. Ah, tá, não são os meus filhos ainda. Mas eu conheço crianças com 7 anos, hoje já tem mais, mas que leram a Bíblia toda.
E nós continuamos nos alimentando de domingo após domingo, como quem parece desprezar o quão importante a palavra é para nós.